Bom, gente, esse vídeo aqui ele tem como objetivo falar um pouquinho e mostrar algumas provas de proficiência de mestrado e doutorado em áreas diferentes, tá bom? Então, quando você vai se inscrever para um programa de mestrado e doutorado, você vai precisar de um projeto de pesquisa, né? É, Você vai precisar dizer quem poderia ser o seu orientador que está dentro, né, daquela pesquisa ali que você propõe, né, aquilo que você gostaria de pesquisar, de analisar ao longo do seu curso, tá? E você faz aí uma prova que ela é uma prova de conhecimentos, né? Você faz leituras que são disponibilizadas, né, pelo programa, e aí você se prepara e faz uma prova. E quando você passa, você faz o que nós chamamos de arguição, né? Que é onde você vai expor o seu projeto. E lá é muito importante que você saiba que é só um projeto, claro que não é tão simples de fazer, porém, ele é um projeto que provavelmente vai mudar, né? Que a banca é consciente de que é algo que é muito iniciante, que precisa ainda passar, né, por um processo de estruturação, né, onde o seu orientador vai te acompanhar e vai te orientar, enfim. Mas além dessas provas, você precisa fazer uma prova de proficiência em língua estrangeira. Você só faz essa prova, gente, se você não tiver um certificado, por exemplo, de alguma proficiência na língua, né? Você pode ter um DELF em francês, pode ter um TOEFL, né, do inglês, enfim, um DELE do espanhol, dependendo da sua área, existem as línguas que você pode fazer. No meu caso, para o mestrado, como eu já sou de francês e a minha especialidade é o francês, então eu escolhi o espanhol. Mas para o doutorado, eu vou escolher o inglês, né? Mas aí tem alguns cursos que já é o inglês no mestrado, e aí para o doutorado é o francês ou o alemão, enfim, dependendo da sua área, né? Mas você não pode fazer a mesma, né, língua, escolher a mesma língua nos dois programas, seja mestrado ou doutorado, tá bom? Então aqui eu trouxe, gente, algumas provas, tá? Então, essa primeira prova aqui é uma prova da UFPA, tá? Exame de proficiência em leitura em língua francesa, grande área seria ciências da saúde e ciências biológicas, tá? Então, você vai observar que tem um texto, tá? E logo depois do texto você tem perguntas sobre o texto que são em português, tá bom? Então, são perguntas que você vai responder a partir da compreensão que você vai fazer desse texto, tá? Dentro da sua área, ok? Aqui nós temos um outro, tá? Que é sobre a grande área, vai ser ciências exatas, engenharias e ciências da terra, tá? E aí você tem o texto, né? E aí, lá no finalzinho, você tem as perguntas em português sobre esse texto, tá bom? Aí vamos agora para a terceira prova. A grande área vai ser ciências agrárias e veterinárias, tá? E aí você tem aqui um texto e perguntas, né? Alguns textos, eles são bem curtos, tá? Dependendo da área, enfim, mas às vezes tem uns que tem 2, 3 páginas, enfim. Aqui nós vamos para um outro que ele é um pouco diferente. Isso aqui é uma prova muito específica para direito, tá? Entrada para mestrado e doutorado em direito, tá bom? É uma prova bem recente, desse ano de 2022. E aí, ó, você tem
um texto, tá? E tem aí, gente, perguntas, ok? São 5 perguntas, né, no primeiro texto, aí depois você vem com outro texto, tá? E mais 5 perguntas, então é como um simulado, tá? Não lembro o nome da universidade, mas é uma prova bem densa, tá bom? Mas você pode observar, né? Então, texto todo em francês, perguntas em português e algumas perguntas, né? Ó, como essa 14 aqui, em que ele pega toda uma passagenzinha ali do texto, coloca aqui e faz a pergunta. Às vezes eles fazem algumas perguntas que são mais gramaticais, tá? Sobre a língua em si, que quando nós trabalhamos os textos, né? Então nós fazemos esse trabalho de sistematização, né? Linguística, então onde você vai compreender o uso, né? De algumas preposições, de algumas expressões, de como isso se dá no texto e de que maneira você pode usar isso a seu favor, tá bom? Na hora de fazer essa interpretação, tá? E aí, finalmente, nós temos uma outra prova, que é de ciências humanas, tá? Ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, cujo tema é aqui o feminismo, tá bom? E aí, mais uma vez, você tem um texto, esse aqui é um pouco mais longo, são cerca de 3 páginas, e no finalzinho você tem perguntas, tá? Perguntas que são objetivas, ok? Para você responder, tá bom? Então, aqui, gente, foi para você ter uma noção de como é que essas provas, elas funcionam, tá? E para você entender, né, que não é algo tão complexo, tá bom? Mas que você pode ir trabalhando isso aos poucos até chegar, né, na complexidade aí desses textos e esteja apto, então, a fazer a sua prova, tá bom? Espero ter contribuído, né? E se você puder e ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like aí, faça um comentário se tiver alguma dúvida aqui, se surgiu alguma dúvida, pode deixar sua perguntinha aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Merci beaucoup, un gros bisou.